Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Então tá bom. Ai, gente, até que esse batom vermelho, blusa vermelha, tudo vermelho, né? Tô parecendo a pombadinha encarnada mesmo. Já que a gente veio falar delas, né? A intenção não era vir de batom vermelho, não, viu? Eu não queria vir de batom vermelho. Eu procurei o outro batom que eu usei hoje de manhã, inclusive. Ele é clarinho, bem delicado. Já que eu tava ia vir de blusa vermelha, né? Mas quem falou que eu achei esse batom? Esse batom desapareceu. Gente, eu usei ele hoje cedo. Tinha que estar ali no guarda-roupa ou dentro da minha bolsa, no máximo, estourando. E eu não achei de jeito nenhum esse batom. Ah, e o que tinha era o vermelho, né? Não tenho muita maquiagem, não sou de usar muita maquiagem, assim. E aí, tive que usar o batom vermelho. Eu acho que era pra mim usar o batom vermelho. Eu tenho quase certeza. Quando eu terminar aqui, eu vou achar esse outro batom em algum lugar. Que eu nunca vi um negócio desaparecer assim. Mas tudo bem. Bom, vamos lá, gente. Hoje, esse jogo aqui, a gente vai vir falando sobre a falange dos Exus, das pombogiras e das pombogiras ciganas também, que eu vou vir falando um pouquinho, tá? Hoje eu não vou falar muito antes, pra gente tentar fazer um jogo rápido. E aí, eu vou separar bem essa parte que eu vou estar explicando deles do jogo. Então, muito provavelmente para quem tá assistindo, for tá assistindo depois, vai ver que o jogo vai parar, né, o vídeo. E ele vai começar de uma outra parte, já comigo só fazendo o jogo, pra não ficar quebrado. Então, vai ficar uma parte contando sobre eles, né, e a outra parte que vai vir o jogo. Por quê? Porque dessa forma eu consigo separar. Eu coloco só o jogo lá no Bruxas Místicas e no Ciganístico vai falando sobre eles e vai sobre o jogo também, tá bom? E aí tô aqui eu, né, com as minhas folhinhas, pra mim não me perder aqui. Porque tem bastante coisa pra gente falar, explicar sobre eles, tá? Então, assim, primeiro que tem um preconceito danado, né? Vamos começar a partir do preconceito com relação aos Exus, com relação às pombogiras. E esse preconceito já começa de quem trabalha com as entidades, não com todo mundo, né? Tem pessoas que levam o trabalho a sério. Algumas outras pessoas não tão a sério assim, né? Principalmente quando eu falo com relação a possíveis trabalhos que exerçam ou que executem maldade para outras pessoas. E no geral usam-se sempre os nomes dos Exus ou das pombagiras. E aí a gente vai vir falando um pouco sobre isso. Que o que eu posso dizer para vocês que com certeza não é nenhuma das entidades que tá fazendo mal. Porque ainda mais eu, né? Nesse último tempo que venho trabalhando muito com essa energia da pombagira de alguma forma, porque a rosa vermelha é uma pombagira cigana. E eu posso dizer que, apesar da energia mais densa, que é uma energia mais forte, e aí vocês vão entender o porquê dessa densidade, eles não são entidades que vêm à Terra para fazerem o mal. Eles não são. Por isso que eu sempre falo isso é particular meu, tá? É uma opinião minha própria mesmo. Tô falando aqui com relação à religião, tô falando de mim. Desconfiem de uma casa, ou de qualquer lugar, ou de qualquer pessoa que abra as portas dela cobrando um preço para exercer o mal. Se você se presta a esse ponto de concordar com uma situação assim, é porque tem alguma coisa de errado. Tanto com a casa, muito mais com você, né? Mas não são as entidades que praticam o mal, são as pessoas que usam o nome das entidades para poder praticarem o mal. Ah, mas era a Maria Padilha que estava lá. Eu duvido muito que seja a Maria Padilha. Pode ser qualquer força que use o nome dela, mas eu acho difícil de ser ela praticando o mal. Maria Padilha, ela vem para quebrar o mal que foi feito. Ela vem para quebrar feitiços que são feitos. Ela não vem para fazer feitiços. Os feitiços que elas executam são para quebrar feitiços e não para fazer feitiços. Então aí vocês vão entender que eu vou vir explicando aqui sobre os Exus e as pombagiras. Eu já dei essa introdução para
tirar um pouco desse preconceito. E eu falo muito, e eu sempre falo isso, que quem traz muito preconceito para a religião são pessoas que frequentam a religião, né? São pessoas que se dizem praticantes da religião, que acabam fazendo mal ou que acabam fazendo certos tipos de, tendo tipo de atitudes que acabam fazendo com que as pessoas tenham outra visão. Então, eu nem vou culpar as pessoas de fora, porque também tem, mas é mais as pessoas de dentro da casa, quando executam algo de ruim, acabam queimando o nome, né? No caso também das entidades. Eu vou falar por mim, tá? Porque eu era uma pessoa que tinha muito medo dessa linha, das pombagiras, dos Exus. Eu nunca achei que eu ia estar trabalhando, inclusive, com uma, né? Nunca achei. Mas isso vinha muito lá do começo, né, da minha família, quando eu era criança. A gente não ficava perto. Quando eu tinha linha de pombagira e de Exu, e não se fica mesmo, certo? Não deixar as crianças perto. Por quê? Porque eles trazem mesmo uma energia mais densa. Porque eles são entidades que andam pelo submundo exatamente para lutarem contra o mal, para poder desfazerem magias, para desfazerem feitiços. Eles são entidades que andam realmente no submundo. Então, são entidades que têm uma energia mais pesada, uma energia mais densa. Mas nada que você precise ter medo, né? Como eu tinha medo. Nossa, a primeira vez quando eu fui com meu irmão ali, eu acho que na primeira vez que eu fui no Vale já era um toque de pombagira de Exu. Eu fiquei sentada acuada num canto, porque a visão que eu tinha era aquela visão de quando eu era criança. E foi muito importante ver o quanto era diferente. Eu fiquei olhando, eu falei, nossa, que diferença, né? É uma energia gostosa, não é uma energia tão pesada assim quanto eu imaginava que poderia ser, ou que, não sei, de alguma forma a minha cabeça ficou com isso, sabe? De quando eu era criança. Não conseguia ver de outra forma. E eu vim jogar, né? Vi jogar. Apesar de eu ter estudado lá no Kardec, essa questão energética, eu consegui realmente compreender essa questão de energia quando eu comecei a jogar. Aí eu comecei a entender como funcionava principalmente essa questão do trabalho com as entidades. Porque eu comecei a sentir a energia de algo próximo de mim. Tanto da Rosa Vermelha quanto da Cigana, né? Que hoje eu sei que é ela que tá aqui comigo. A Rosa Vermelha também tá. Mas é ela, né? Que vem clarificando o jogo. E eu aprendi meio que a discernir quando é uma, quando é outra. Bem por essa questão energética. E aprender, esse foi o principal. Que a gente tem aquela imagem, quando a gente fala de Pombagira e de Exu, que a gente tá acostumado a ver, ou que a gente vê em, sei lá, em vídeos por aí, ou essa questão que a gente lembra do terreiro, né? Elas vestidas, elas dançando, ou elas gargalhando, os próprios Exus também. Gente, isso é uma questão quando tem o trabalho de incorporação. Quando eu vou vir aqui falando deles, eu vou falar da energia. Você não precisa incorporar uma entidade para trabalhar com ela, para se conectar com ela. Eu me conecto com a Rosa Vermelha sem precisar de incorporação. E isso, inclusive, fui julgado até no começo. Quando eu falava, eu tenho uma cigana. E como é que ela trabalha? Eu trabalho com ela na intuição. Você não incorpora? Não. E as pessoas me olhavam, tipo, como que é possível trabalhar com uma pombagira sem incorporar, né? Ela é mais do que a incorporação, ela é uma energia. Primeiro a gente precisa entender as entidades como energia, para depois vir essa questão da incorporação. Eu conheço pessoas que inclusive incorporam, mas que nem sabem o que essa entidade veio trabalhar. Porque cada uma delas, cada uma das pombogiras, ou cada um dos Exus, eles administram um trabalho, eles têm um trabalho para virem executar. Se você não entender qual é a energia do seu guardião, não é que vai ficar difícil, mas você não vai acabar usando todo aquele potencial que você tem para trabalhar com ele. Então é muito importante essa questão energética. Então eu vou estar explicando um pouco sobre os Exus e as pombagiras
principalmente com relação a essa parte energética. O que eu vou estar falando aqui não é de incorporação, né? Não precisa ninguém incorporar nada, eu não tô falando de incorporação, tô falando de energia. E essa questão de energia, gente, serve pra tudo, né? Só Exu e Pombagira. É orixá, é santo. Se você, eu sou devota de um santo. Quando você ora para esse santo, que você clama esse santo, é a sua energia, daquilo que você vibra, você direcionando para a energia dele, é canalizando na energia dele, né? Então tudo é uma questão de energia. Com eles também não é diferente. Eles também são energias, e energias muito fortes, que podem vir auxiliando a gente, que podem vir trabalhando na gente, protegendo a gente. Então aí vocês vão entender um pouquinho, tá? Como é que funciona. Bom, essas entidades, os Exus e as Pombagiras, nada do que mais são também do que forças da natureza, tá? Eles são, eu posso até dizer assim, eu vejo eles como espíritos de luz, espíritos adiantados, né? Falar, não são. Eles são espíritos, pra mim, eles são, tá? Espíritos adiantados ao ponto de terem moral e consciência para virem trabalhando aqui nesse plano, né? Para auxiliar a gente, para livrar a gente do mal, para poder nos ajudar a evoluir. Então, para mim, são espíritos de luz, porque se não é um espírito de luz, não tem como eles trabalharem dessa forma. Para mim, já começa por aí, tá? Eles são espíritos que, de alguma forma, assim como eu falei lá de Exu, né? Que era o orixá, também são espíritos, né? São entidades muito humanizadas. São entidades que se aproximam muito de nós, né? Com esse comportamento humano, né? Não foge muito dessa energia do próprio orixá, que eu falo, de ser muito humano. Eles também são. Eles também trazem consigo essa energia muito humana, vamos dizer assim. Somente os Exus, né? As Pombagiras também, mas eu vou falar delas um pouco mais separado. Aqui eu vou focar mais nessa parte dos Exus, tá? Na primeira parte. Os Exus, eles trazem consigo uma facilidade muito grande de comunicação, né? Eles têm fácil vocabulário para se comunicarem. Isso eu tô falando no sentido de não só quando existe corporação, mas são entidades que regem muito essa questão da comunicação também, tá? E de negociação, vamos dizer assim. Eles são responsáveis, principalmente, por essa questão de novos caminhos, a abertura dos nossos caminhos, sabe? De mudanças repentinas em situações, em qualquer tipo de novo começo, seja material, seja profissional, seja emocional. Eles também trabalham nisso. E por isso, inclusive, né, que se diz que Exu movimenta o primeiro passo, né? Porque esse primeiro passo que rompe essa inércia na nossa vida, né? E que gera a primeira ação, tá? Que acende a primeira centelha de qualquer fogo, tá? Então, eles são muito responsáveis por auxiliar em questões que envolvam inícios, ou novos inícios, vamos dizer assim, de algum novo rumo, tá? Ou empreendimento, seja ele profissional, contratos ou comunicação, tá? Essas entidades são muito procuradas, eles são muito procurados com a falsa impressão de que eles devem atender a todos os nossos desejos, a todas as nossas exigências e para resolver todos aqueles problemas que a gente tem na nossa vida. E isso é uma visão muito errônea, porque todos nós temos o nosso karma e todos nós temos que ter também uma dose necessária de esforço para fazer com que as coisas aconteçam. Eles não fazem, não estou dizendo que eles não fazem milagres, mas eles estão aqui para auxiliar a gente, que eles são, o que é a energia do Exu? É essa energia de movimentação, de dar um passo para o início, sabe? Para um novo começo. É para isso que eles estão aqui para auxiliar, para nos guardar, para nos proteger. Eles vão fazer isso. Só que para eles fazerem isso, você também tem que fazer a sua parte, né? Não adianta você sentar, Exu me ajuda. E aí você não faz nada da sua vida. Você só faz merda da sua vida.
vai ficar difícil dele conseguir te ajudar de alguma forma. Eles são entidades que eles vêm para auxiliar, eles vêm para ajudar a movimentar tudo aquilo que precisa de uma nova direção na sua vida. Mas você também tem que fazer sua parte, porque senão as coisas também não acontecem, né? Então, eles vêm para auxiliar, tá? Para que a gente possa atingir os nossos objetivos. Mas o esforço e o primeiro passo precisa ser seu. Você precisa dar o primeiro passo para que as coisas também aconteçam. Porque aí eles vão vir movimentando, eles vão vir trabalhando nessa questão energética. Mas aí você também precisa saber direcionar, sabe? Seu pensamento, as suas coisas nessa direção. Assim, existem muitos Exus conhecidos, né? Tem uns bem conhecidos, vamos dizer assim. Seu Tranca-Ruas é um, né? Bem conhecido. E eu, assim, eu gosto muito do Seu Tranca-Rua. Não sei porquê, mas eu tenho uma certa devoção grande com ele, assim, eu gosto muito dele. Tem os seus 7 catacumbas, que era meu irmão, que eu gosto muito, muito forte. Ele é muito certeiro, sabe? Mas também é o que eu falo, eles ajudam, mas você também precisa fazer as coisas corretas. Você também precisa ter uma atitude correta. Não acho que é porque é um Exu que você vai fazer tudo errado que ele vai te ajudar. Eu aprendi a não ver eles dessa forma. Eu aprendi a vê-los exatamente como se eles fossem... Ai, meu Deus, como é que eu posso falar? Executores da lei, vamos dizer assim. Eu acho que esse é bem o nome, né? De fazerem a lei divina se cumprir de alguma forma. Seja em termos de proteção, seja para ajudar nos seus caminhos. Mas eles não estão aqui para fazer o mal. Essa questão que a gente fala também, isso também eu vejo muito. Lógico, quando existe essa questão da incorporação, existem deles beberem, eles fumarem. Tem gente que fala que são espíritos obsessores. Aí vai de você, né? Achar que eles são espíritos obsessores. Eu tiro meu corpo fora pra falar isso, porque eu não vejo eles assim, entendeu? Mas isso não significa também que você tenha que beber a madrugada toda pra passar mal no outro dia, né? Pra que o Exu, pra ser o Exu bom, ele tem que beber muito, ele tem que fumar muito. Isso vai vir do trabalho dele, que ele vai executar com você. E eu acho que o trabalho bem feito, seja do Exu de uma pombagira ou de qualquer falange que seja, é quando a pessoa, né, o médium, ele tem uma conexão bem trabalhada com a entidade, que ele conhece a sua entidade, que ele sabe o poder daquela entidade para vir trabalhando com ele, sabe? Isso eu acho que é fundamental. Mas então, que nem eu falei, tem o seu Tranca-Ruas, tem o seu Marabu, tem o seu Tiriri, tem Chuveludo, tem Chucaveira, tem vários. Os nomes são, assim, ó, eu vou falar pelo que eu vejo, tá? Cada um, que nem eu falei, vem estar fazendo um tipo de trabalho. Eu não me foquei muito para vir dizendo o que cada Exu faz, por exemplo, porque aí a gente ia ser bastante coisa. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo da Rosa Vermelha. A Rosa Vermelha, a pombagira seguindo a Rosa Vermelha, ela vem trabalhando muito essa questão das emoções. A Maria Padilha, ela vem muito para trabalhar, a gente fala quando precisa de um trabalho forte. O que é um trabalho forte? Para quebrar feitiços fortes. Quando a pessoa tá muito carregada. Quando são coisas fortes, que a gente sabe que são demandas muito fortes, se chama Maria Padilha. Ela é a pombagira direcionada para trabalhos porreta, para trabalho forte. Era uma pombagira muito forte. Não existe pombagira ou Exu mais forte. Cada um é direcionado para um tipo de trabalho, né? Por exemplo, a Farrapa. Maria Farrapa, eu sei que ela é uma bruxa. Então, ela vai vir trabalhando com essa questão de magia. Mas a magia para quê? Para abrir os seus caminhos, para destravar, às vezes, alguma coisa que já vem de karma ou ancestral que atrapalha os seus caminhos no relacionamento. Quando a gente fala de magia, as pessoas pensam que é para fazer magia para o outro casar, para poder ir lá trancar os caminhos de uma pessoa, para fazer com que a pessoa perca tudo, porque já fizeram isso para mim, por exemplo, entendeu? Para fazer com que a pessoa se separe do marido, ou então para fazer alguém ficar do seu lado, sendo que essa pessoa não quer. Não é esse tipo de magia que elas vêm para trabalhar. Pode ser que tenham pessoas que trabalhem com isso,
mas esse não é o trabalho deles, esse não é o intuito deles. O intuito deles é exatamente o contrário. É vir ajudar e não a vir atrapalhar, não vir causar o mal. É mais ou menos, é por isso que eu tô frisando muito nisso, que eu quero muito que as pessoas tirem esse conceito de que eles vêm para fazer o mal. Eles não vêm para fazer o mal, eles vêm muito pelo contrário, para nos livrar do mal, né? É que infelizmente tem pessoas que usam das entidades para praticarem o mal, mas eles não estão aqui para fazer o mal. E não são eles que fazem, muitas vezes é usado o nome deles para que algum mal seja executado. Tá bom? Uma coisa também que eu vim aprendendo nesses tempos, que tinha muito esse conceito de dizer que determinado Exu ou determinada Pombagira era de ter determinado orixá. Isso eu vim, e conforme eu vim estudando, eu vim percebendo que não tem nada a ver, tá? Até porque eles não são escravos de orixá. Eles não são escravos de orixá. Eles podem ser mensageiros, né? Mas eles não são escravos. Essa questão de catiços, principalmente, eles estão muito ligados à ancestralidade da própria família e não a ver com o orixá, entendeu? Então, assim, a pombagira rosa vermelha, que nem eu tenho a pombagira rosa vermelha, eu sou de Iemanjá. Hoje ela veio, teoricamente, se eu fosse, né, entrar pra religião, eu seria uma filha de Iemanjá que teria ela como a minha de guardiã. Mas pode ser que ela venha trabalhando numa filha de Oxum, né? Numa filha de Inhaçã e assim por diante. Eles não são ligados ao orixá, eles estão mais ligados à ancestralidade. E eles não são escravos de orixá. Deixar isso bem claro, que nenhum Exu e nenhuma pombagira é escravo de orixá, tá? Um conceito também que eu acho que é bacana a gente quebrar, essa questão de que não existem nem pombagiras e nem Exus extremamente sensualizados. Elas são, as pombagiras no caso, elas são mais sensuais, porque elas trabalham essa questão de sensualidade. Mas isso não significa que você tem que estar pelado na questão, né? Ali na gíria, você não precisa estar pelado. Normalmente a gente se arruma mais mesmo, né? Coloca uma roupa mais bonita, que vem principalmente nessas questões do preto e do vermelho, né? Coloca, sei lá, um brinco, porque elas gostam, passam um perfume, colocam um batom, mas não extremamente sensualizados ou que vão ficar se mostrando para homens. Isso é uma visão bem errônea que passam, né? Elas são mulheres mais sensuais mesmo, isso daí é. Mas isso não significa que, né, o médium tem que ficar pelado lá para poder ver trabalhando com a entidade. Deixa eu ver aqui, teve uma parte aqui. Foi isso que eu falei, nessa questão de... E nem que eles venham também, tá? Fazendo trabalhos para amarrar ou para prejudicar alguém. O que muito acontece, que eu vejo bastante isso, que depois, na verdade, essas entidades acabam sendo chamadas para resolverem trabalhos que foram feitos com o nome deles que nem eles fizeram. Mas aí tem que chamar a Padilha, mas não foi a Padilha que fez a amarração lá, foi a pessoa lá. E aí ela tem que vir para resolver algo que deram o nome dela pro mal, no caso, mas nem foi ela que fez. Mas ela tem que vir depois para resolver aquilo, né? Foi como eu disse para vocês, eu vejo muito os Exus como executores da lei, dessa questão da lei divina, né? Até porque eu não consigo ver eles dessa maneira como as pessoas vê com essa questão de mal, né? O mal supremo, como eu já falei de Exu, por exemplo. Até porque eu acredito muito nessa questão da evolução. E eu não acredito que um espírito, ele seja extremamente mal, extremamente ruim. Eu acho que, assim, não tem como viver na eternidade, assim, ser jogado na eternidade para viver no mal, né? Ou ser jogado na eternidade para viver no bem também, vou dizer assim. O que tem são espíritos, né, menos evoluídos que podem vir usando até inclusive o nome dessas entidades para praticarem o mal.
Mas são espíritos perturbados que, de certa forma, eles precisam ser orientados, né, para ganharem o rumo deles. Mas eles acabam usando os nomes dos Exus e das pombagiras para acabarem executando serviços ou trabalhos ou alguma coisa assim, para conseguirem em troca, às vezes, uma bebida, um cigarro. Nenhum Exu e nenhuma pombagira de verdade vai se submeter a fazer o mal em troca de um cigarro ou de uma bebida. Eles estão na Terra para evoluírem, né? A missão deles é a evolução. Eles não estão aqui para fazerem esse trabalho de nos protegerem, de nos livrarem do mal, de caçarem, inclusive, maldades que foram feitas pra gente no submundo, em troca de bebida, em troca de um cigarro. Vocês entenderam? Então, assim, eles estão. Esse é o trabalho deles, esse é o trabalho de evolução. Eles executam esse trabalho de nos protegerem apenas para evoluírem. Né? Esse trabalho deles é evoluírem, é ganharem um novo caminho, ganhar uma direção, uma luz maior. Então, por isso que eu falo que eu não acredito que eles venham e se submetam a fazer um mal para alguém. Se exatamente a missão deles é evoluir. É por isso que eles fazem esse trabalho. Eles fazem esse trabalho para a evolução pessoal deles. Entendeu? Isso daqui eu coloquei bastante, porque fala bastante dessa questão, né? De usarem muito o nome deles para fazerem um mal. Mas o que eles são responsáveis? Eles são responsáveis exatamente por isso, que nem eu falei, nessa questão da proteção, de abrir os nossos caminhos, de trazerem algo novo, sabe? De trazer esse direcionamento, essa energia de novos rumos na nossa vida. Então, se é isso que, por exemplo, você está precisando na sua vida, né? Principalmente se você quer se direcionar para um novo, seja uma nova fase, uma nova rota, uma nova direção para sua vida. Você quer um novo emprego, você quer um direcionamento. Você pode canalizar, chamar pela energia de Exu, dos Exus guardiões, por exemplo, né, do que são, que eu falo que para mim são os executores da lei, para que eles te auxiliem nesse caminho, né, dessa nova jornada, de te guardarem, principalmente de guardarem, porque eles são os guardiões, de nos protegerem, de nos mostrarem a verdade, porque é um Exu que é Exu, ele te traz a verdade, ele vai te trazer a verdade, né, doa se tiver que doer. Ele vai te auxiliar, ele vai te ajudar, ele vai abrir seu caminho. Mas assim também, no tempo que tiver que acontecer, ele não vai fazer milagre. Ele não vai, por exemplo, tipo, você vai pedir hoje, ele vai fazer amanhã. Existe todo um processo que você vai ter que passar. Ele não vai passar por cima desse processo, mas ele vai te auxiliar, ele vai te guardar e, de certa forma, ele vai ajudar com que esse processo talvez seja até um pouco mais rápido. Ele pode ajudar a dar uma acelerada nesse processo, mas não significa que isso vai acontecer de um dia para o outro. Então, é muito bacana se conectar, se pedir a esses guardiões pela proteção e principalmente pela abertura dos nossos caminhos. Porque os Exus, no geral, são muito responsáveis pela abertura dos caminhos, tá? Eles também, eu falo isso, que eles também são muito responsáveis por levarem a luz aonde há trevas, né? São preparados após um longo treinamento para a fácil locomoção no submundo astral. Para isso, diz até aqui, que eles utilizam vestes especiais, plasmadas, não só para sua própria defesa vibratória, como também, às vezes, para intimidar espíritos sombrios, tá? Alguns carregam ferramentas que são utilizadas como armas contra os possíveis ataques de espíritos trevosos, tá? Como bastões, lanças e tridentes, que podem descarregar potentes raios energéticos, causando nesses espíritos torpor e adormecimento imediato. Nossos amigos Exus e Pombagiras não se poupam em percorrer os submundos astrais para salvar, orientar e socorrer a quem quer que precise, tá? Pois, por trabalhar em vibrações densas, porque eles, né, trabalham com essas vibrações mais densas, precisam manipular elementos que facilitem na sua volatização,
como, por exemplo, a cachaça ou outras bebidas de alto teor alcoólico, tá? É isso daí. As cores, que não deixam de ser as cores de Exu mesmo, sabe? Que eles normalmente usam, que é o preto e vermelho. Eles trazem também essas cores de Exu mesmo, né? Que eu já tinha falado. Aí, dando um resumo, tá? Apesar de todo o trabalho positivo que eles realizam, os Exus e as pombagiras ainda são muito mal interpretados, tá? E confundidos com espíritos atrasados, interesseiros e passionais, mas nada disso é verdade, tá? São os nossos mais fiéis guardiões, os nossos mais fiéis amigos, aqueles que pela misericórdia divina conosco caminham incansavelmente, mesmo quando atribuímos a eles o que há de mais obscuro em nós. Mas, afinal de contas, o seu trabalho é esse, né? De levar luz aonde há escuridão. Esses são os Exus. E as pombagiras também, né? Mas aí agora delas eu vou vir falando separado aqui, né? Vamos lá. Vamos falar da pombagira. Falou de pombagira, todo mundo já vê aquela mulher gargalhando, pelado, chamando um homem, né? Pombagira é só isso daí. Mas a pombagira, gente, eu costumo dizer, eu vou falar isso, tá? Eu posso falar isso por experiência própria hoje. É uma energia capaz de mudar a vida de uma pessoa. Eu falo que o poder e a energia da pombagira é o que há de mais precioso do poder feminino, né? Eu falo isso, assim, porque é impossível, e eu falo isso para todo mundo, uma mulher ou qualquer pessoa. Eu vou falar, acho que de Exu também, mas eu não posso falar isso porque eu não tenho esse trabalho com Exu, né? Tenho com elas. O que eu posso dizer é que é impossível uma mulher que é tocada por uma energia de uma pombagira ser a mesma mulher. Às vezes eu olho algumas pessoas que trabalham com essa energia e eu olho pra mim e eu falo, cara, será que nelas também não mudou nada como mudou em mim? Porque em mim mudou muita coisa, né? E eu vejo nela, eu vejo nas pessoas, mas será que as pessoas continuam as mesmas? Será que só comigo aconteceu isso? Porque eu não consigo realmente ver que uma mulher que seja tocada por essa energia consiga continuar a ser a mesma. Em questão de força, de autoestima, sabe? De sabedoria, de intuição. Elas trabalham todas essas áreas. Eu vou ler aqui algumas coisas porque eu achei bem interessante. É bem o que eu penso, mas eu achei bem legal essa maneira de vir trazendo que vocês vão entender bem qual é essa energia da pombagira, tá? Mas eu vou colocar. Temida por quem não conhece a fundo a sua origem, as pombagiras são entidades trabalhadas nas religiões de matriz africana que permitem aflorar o feminino que há em nós com excelência. Tá? Quando as cultuamos, estamos resgatando nossas ancestrais femininas, tá? Que em sua maioria foram julgadas e mortas por simplesmente serem mulheres. O culto à pombagira é o resgate do mais sagrado feminino que existe, mesmo em tempos modernos, tá? Cultuá-la significa honrar nossa história e a alma feminina que habita em cada um de nós, tá? Elas são espíritos de mulheres que dançavam sob a luz da lua, que eram benzedeiras, curandeiras, parteiras e possuíam o dom da vidência. Elas vieram trabalhar em terra a fim de buscar sua evolução e ajudar as pessoas, principalmente aquelas que estão precisando de dinheiro, de amor e de liberdade. Crenças machistas da época, porém, fizeram com que essas entidades fossem reprimidas, conforme apareciam nos cultos. As gargalhadas, os batons escuros, a liberdade de expressão corporal e a espontaneidade de falar o que era necessário assustavam quem estavam acostumados a colocar a mulher em um lugar de silêncio e até mesmo de castidade.
Além disso, uma mulher tocada por uma pombagira jamais volta a ser submissa, né? As pombagiras são grandes conselheiras que dedicam seu trabalho espiritual para encantamento e magias voltadas ao feminino, tá? Muitos dos seus rituais envolvem o amor, a sexualidade, o casamento, dinheiro e principalmente o empoderamento feminino. Toda mulher é um ser espiritual de grande poder, porém todo ser humano possui uma pombagira, inclusive os homens. Aí eu vou explicar para vocês. Isso não depende da religião, nem muito menos, e principalmente da orientação sexual. Se aproximar de uma pombagira traz mais sensualidade, a força interior para lidar com as situações da vida. A presença dessa alma ancestral feminina vai chegando aos poucos, aconselhando através da intuição e dos sonhos. Ela faz mulheres e homens terem mais autoconfiança e autoestima, resgatando a capacidade do alto amor. Aos poucos, ela pode mudar a vida de qualquer um para melhor, né? Engana-se quem acha que para se conectar com uma pombagira é preciso incorporá-la. Até porque a incorporação não é indicada, né, fora de templos ou de casas, ou perto de pessoas que possam te auxiliar, né? Precisa de uma energia correta, você precisa ter muito autoconhecimento médio para esse tipo de trabalho, tá? Foi o que eu disse para vocês, não precisa da incorporação para trabalhar a energia delas. Vocês podem se conectar com a energia delas, seria um tipo de incorporação. Vocês não precisam ir no terreiro conversar com uma pombagira. Vocês podem se conectar com elas através dessa questão da energia, pedindo a elas, pedindo orientação, sabe? Cultuando elas de alguma forma. Mas não necessariamente vocês precisam disso. Você não precisa ver, né? Aqui não vai ser ela. Na verdade, você vai ver o médium que tá ali, não é ela. Você pode se conectar a elas, tanto elas quanto os próprios Exus, sem essa questão da incorporação. Tá? Tá, já falei isso, né? Isso, tá. A primeira coisa necessária para se conectar com a pombagira é ter um objetivo claro e benéfico. Isso é o principal, tá? Pombagira que é pombagira não vai praticar o mal a ninguém em troca de uma vela ou de um presente. Foi como eu disse para vocês. É possível pedir ajuda a elas com relação ao amor, que eu já disse, ao dinheiro, aos negócios, à família e até mesmo questão de saúde. Para uma vida amorosa negativa, por exemplo, pode-se pedir a cura de um laço de antepassados ou de traumas subconscientes para encontrar um parceiro ou uma parceira legal. Para a vida financeira, pode-se pedir a quebra de correntes ou amarras do passado para a abertura dos caminhos. Quando a gente fala das magias, é isso, gente. Não é você vir fazendo mal para os outros, entendeu? É isso daí. Então, isso daqui, no geral, é a energia da pombagira, né? Que ela vem trabalhando muito essa questão da autoconfiança, do empoderamento, não deixa de ter essa questão da sensualidade, da sexualidade, porque tem. Se falar que não tem, tem, porque elas trabalham isso mesmo, né? Essa questão da sensualidade, elas trabalham bastante. Mas não significa que é só isso, elas podem vir te ajudando até em questão de saúde, vocês viram? Elas podem trabalhar em várias áreas. Que nem eu falei pra vocês, né? Que a Maria Padilha vem trabalhando muito nessa parte de queimar feitiços, demandas, essas coisas bem pesadas, né? A gente chama por ela. Mas, por exemplo, ó, a Maria Mulambo, o que ela vem? Ela vem trabalhando para eliminar lixos astrais, emocionais, vícios e obstáculos. Aí tem a Maria Quitéria, que ajuda mulheres em suas lutas. A Rosa Negra, que protege contra abusos físicos e emocionais, né? Nenhuma pombagira compactua com traições, mentiras, invejas, atitudes negativas, vícios, cobranças ou destruição de relacionamentos e outras áreas da nossa vida. Quando isso acontece, não é a atuação da pombagira. Lembre-se sempre disso. Você atrai aquilo que você emite, tá? Bom,
A pombagira cigana, que eu falei que eu vinha falar, ela não muda muito, né? Dessa questão das pombagiras, é a mesma coisa, né? Rosa vermelha é uma pombagira cigana, né? Pelo menos aqui eu trabalho, no caso, é uma pombagira cigana. Não tem muita diferença da pombagira normal. A diferença que pode vir a ter, que eu vejo isso, tá? Que tem essa questão, talvez, de trabalhar, que nem a Rosa Vermelha, ela trabalha com a questão dos oráculos, dos baralhos, então ela trabalha com isso, né? Eu vejo muitas pombagiras ciganas, elas são muito alegres, né? Que nem a Farrapo, por exemplo, eu vejo ela muito séria, ela é muito séria. Pelo menos a que eu conheço, muito séria, ela não é muito de papo, ela não é muito de conversa. Agora, as pombagiras ciganas que eu conheço, pelo menos, elas gostam muito de dançar, elas gostam muito de conversar, elas são muito alegres, muito festivas, né? Em termos de roupas, assim, elas costumam usar argolas, né? Roupas bem alegres, roupas coloridas. Algumas usam, elas não gostam muito de usar tom preto. Isso daí é uma coisa que eu já percebi, assim. Elas gostam mais de roupas mais coloridas. Gente, vocês me desculpem, eu tô sozinha aqui em casa. Não tem ninguém pra ir. Nem pra chamar a atenção do cachorro, ele vai ficar latindo, porque se eu gritar com eles, vai deixar vocês surdos. Então não tem muita diferença. E elas vêm trabalhando essa mesma questão, sabe? Da autoestima, da confiança, do empoderamento feminino. Eu vejo muito. Eu acho que todas as pombagiras trazem intuição. Eu não vou falar que a pombagira cigana traz intuição, porque eu acho que todas trazem. Eu acho que essa questão da pombagira cigana, ela traz muito esses dons, né, da cigana. Questão de vidência, questão talvez de leitura de baralho, de leitura de mão, que tem algumas que leem as mãos, né? Mas ela traz consigo essa energia da pombagira também, né? Dessa questão de trazer esse empoderamento, né? Essa força toda. Então eu vejo assim, não tem muita diferença pra mim. O que eu vejo do que eu conheci é isso. Essa questão que elas são muito alegres, muito festivas, elas gostam muito de falar, de conversar, de dançar, principalmente, né? Elas gostam muito de dançar. É sério, elas gostam muito de dançar. Mas é bem isso, o que eu vim muito trazendo, que principalmente pra mim, que era a intenção principal, é quebrar essa questão do preconceito, sabe? De acharem que são entidades maléficas, do mal, assim como falam de Exu, né? Do orixá. São entidades que eles vieram trazendo essa aceitação de trabalharem com essas energias tão densas e tão pesadas para a evolução deles, né? Para a libertação do karma deles, vamos dizer assim. Isso que eu falo, gente, um espírito que procura a luz, ele não vai se submeter a fazer um mal, porque ele sabe que isso vai trazer a evolução dele de alguma forma. Então, eu me recuso, né, a acreditar que eles façam esse mal que a gente vê por aí. Como, por exemplo, eu sei que já teve coisas feitas que isso já saiu em jogo pra mim, por exemplo. E aí, sei lá, foi a entidade X. Eu não acredito. Conhecendo eles hoje e tendo isso de trabalhar hoje, como eu trabalho com uma, eu sei que não seriam elas, seriam qualquer coisa menos elas. Eu sei como a minha vida me transformou, eu sei como eu me transformei com a energia da Rosa Vermelha perto de mim. Isso não foi por mal, isso foi pro bem. O caminho que eu tive nesse último ano de trabalhar com essa minha parte interna, com o meu externo, com a minha vida, com a evolução que a minha vida tá dando, sabe? Com a abertura dos meus caminhos, a maneira como eu aprendi a me portar, sabe? A ser mais observadora, a ser mais, sabe? Uma questão de coisas que não tem como acreditar que seja uma entidade do mal, me transformando tanto assim para uma evolução, sabe? Para um bem. Então, vocês podem se conectar com a energia deles, pedindo auxílio, né? Seja para guardar por proteção, seja para abertura dos caminhos, seja para curar emoções, seja para o que tiver que ser. Eles estão aqui para orientar a gente de alguma forma, né? Para nos guardar, para nos proteger. Eles estão aqui para trazer a luz aonde há a escuridão, né? Eles são a luz do nosso caminho, vamos dizer assim. Exu é amigo, Exu não é inimigo.
Ele vai ser inimigo de quem pratica o mal, porque eles não compactuam com o mal. A pombagira vem para trazer o melhor da gente, né? Essa questão da autoconfiança, essa questão do empoderamento. Então, mas elas também não são a favor de praticarem o mal, de separarem famílias, de fazer trabalhos de magia que possam prejudicar o outro. Isso pode ser qualquer espírito que esteja fazendo um espírito ruim, né? Vamos dizer, porque espírito bom não se submete a fazer coisas ruins. E eles não são mal, eles não trazem o mal, eles não são a personificação do mal. Muito pelo contrário, eles são os nossos melhores amigos, são os nossos guardiões e vão até o submundo para poder libertar a gente do mal que nos fazem, para poder ajudar quem tiver que ser, sabe? Se eles tiverem que praticar, porque esses são o trabalho deles, eles vão fazer justiça. Eles são os executores da lei. Eles são a luz do nosso caminho. Eles estão aqui para trazer a luz aonde há escuridão. Então, essa é a minha homenagem à falange, né? Dos pombagiras e à falange dos Exus. Eu trouxe as pombagiras ciganas também, porque elas não deixam de fazer parte dessa linha, né? Então, eu falei um pouco. Não tem muito o que falar sobre elas não saem muito dessa linha das pombagiras. A diferença que eu vejo foi o que falei pra vocês aí, tá? E aí, eu vou dar uma paradinha no vídeo. Quando eu voltar, eu volto fazendo o jogo, porque aí eu consigo separar direitinho, tá? Um vídeo pra uma coisa e outro vídeo pra outra coisa, tá bom? Então, até daqui a pouquinho.